muita gente não sabe como o neuropsicopedagogo atua com criança e pensa que a função do neuropsicopedagogo é alfabetizar, ou é ensinar matemática, ou é ensinar alguma matéria, um componente curricular que essa criança está com uma nota baixa na escola ou está com uma dificuldade na escola. Mas não, neuropsicopedagogo também não trabalha com componente curricular, tá? O que acontece? A gente vai estimular, como eu falei, as estruturas cognitivas, e essas estruturas cognitivas, elas vão se potencializar, se expandir, se abrir, para que qualquer novo conhecimento possa ser acomodado nessa estrutura e seja consolidado. Seja muito bem-vindo ao nosso NeuroBP em Foco de hoje. Eu sou Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Quando a gente fala em neuropsicopedagogia, as pessoas já pensam na pedagogia e acreditam, inclusive tem pessoas que acreditam que é necessário ser pedagogo para ser neuropsicopedagogo. E isso não é verdade. Você não precisa ser pedagogo para ser neuropsicopedagogo. Eu, por acaso, sou pedagoga, mas, né, a Jenny, nossa super neuropsicopedagoga institucional, ela é licenciada em música. Eu tenho muitos alunos que são de diversas áreas e são excelentes profissionais na neuropsicopedagogia. Tem enfermeiro, né, graduação em enfermagem, graduação de assistência social, tem professores das mais diversas áreas de conhecimento. Então, assim, a neuropsicopedagogia, nós vamos entender o seguinte: ela é uma ciência que vai atuar no processo de neuroaprendizagem. Isso quer dizer o quê? Que a neuropsicopedagogia se ocupa de entender o sistema, a estrutura e todo o funcionamento do sistema nervoso e como esse sistema processa a aprendizagem, tá? Então, assim, quando a gente entende isso, a gente percebe que a neuropsicopedagogia trabalha com a aprendizagem, com o desenvolvimento humano, tá? A pedagogia, ela tem uma outra conotação. A pedagogia, por mais que a gente pense que o pedagogo é só o professor de primeira a quarta série, que o pedagogo, né, a função do pedagogo é alfabetizar, é dar aula. Na verdade, a ciência a pedagogia estuda o processo de educação e de formação humana. Por isso que ela é uma das 3 bases fundamentais da neuropsicopedagogia. Mas, se a gente partisse da lógica que para ser neuropsicopedagogo precisa ser pedagogo, já que a pedagogia nos embasa, a gente teria que partir da premissa também que precisa ser um neurocientista e precisa ser um psicólogo, né, formado em psicologia para entender da psicologia cognitiva. E, na verdade, não. Tá? A neuropsicopedagogia, ela pega seu ponto de intersecção a partir dessas 3 ciências, né? Ela cria o seu campo de atuação, ela cria seus protocolos e vai atuar diretamente, exclusivamente no processo de aprendizagem do desenvolvimento humano, tá bom? Então, assim, entendendo isso, a neuropsicopedagogia, ela não é um reforço escolar. A neuropsicopedagogia, ela não se aplica apenas no contexto de uma escola, no período de alfabetização, durante as séries iniciais, durante as séries finais. Não, a neuropsicopedagogia, ela é uma competência, né, para auxiliar sujeitos das mais diversas idades, de bebês a idosos, a desenvolverem os seus processos de aprendizagem, contando aí essa aprendizagem, entendendo como um desenvolvimento humano, tá? Como a gente vai entender a teoria de Piaget, por exemplo. Piaget, ao contrário do que muitos acreditam, ele não criou uma teoria de aprendizagem. Piaget, ele não criou uma teoria de aprendizagem. Ele compreendeu o processo de aprendizagem, mas ele criou uma teoria de desenvolvimento humano. E não há desenvolvimento humano sem aprendizagem.
O ser humano não se desenvolve se ele não for apto, não tiver a capacidade de aprender as coisas, tá? Então, a pedagogia, ela entra nisso, entender o processo de desenvolvimento humano, mas a função do neuropsicopedagogo não é ensinar português, matemática, ciências, história, geografia, educação física, arte, inglês, língua estrangeira moderna, enfim. A função do neuropsicopedagogo é desenvolver a aprendizagem humana por meio da estimulação de estruturas cognitivas, né? Fazer com que os processos mentais aconteçam, fazer com que eles sejam potencializados, fazer com que eles sejam aprimorados, podendo, né, auxiliar em toda aquisição de conhecimento, qualquer conhecimento, tá bom? Então, assim, muita gente não sabe como o neuropsicopedagogo atua com criança e pensa que a função do neuropsicopedagogo é alfabetizar, ou é ensinar matemática, ou é ensinar alguma matéria, um componente curricular que essa criança está com uma nota baixa na escola, ou está com uma dificuldade na escola. Mas não, neuropsicopedagogo também não trabalha com componente curricular, tá? O que acontece? A gente vai estimular, como eu falei, as estruturas cognitivas, e essas estruturas cognitivas, elas vão se potencializar, se expandir, se abrir, para que qualquer novo conhecimento possa ser acomodado nessa estrutura e seja consolidado.